Olá pessoal, vamos a mais uma aula de trigonometria. Vamos para a aula número 2. Muito bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre circunferência trigonométrica e mais outros tópicos. Então, o que seria na verdade uma circunferência trigonométrica? Veja bem, nós temos aqui, certo? Digamos que um pequeno conceito sobre o que seja. Olha, uma circunferência orientada de raio 1, lembrem-se, o raio vai ser 1, uma unidade, sobre a qual um ponto A é a origem de medida de todos os arcos nela contidos. É uma circunferência trigonométrica. Vamos aqui para a figura. O que é que acontece? Olha só, você tem aqui uma circunferência onde o centro dessa circunferência é o ponto O e ela está justamente, olha, no centro dos eixos coordenados aqui, dos eixos x e y. Essa circunferência é uma circunferência de raio 1. A medida dos ângulos o arco começa aqui do ponto A, certo? Veja, raio 1, nós sabemos aqui o seguinte, lembrando que esta medida aqui, ó, é uma unidade, aqui também uma unidade, uma unidade e uma unidade, mas nós sabemos que no eixo x aqui, olha, à esquerda, a gente representa os números negativos, né? Então a gente coloca menos 1, ok? Então a representação fica aqui menos 1, aqui abaixo, aqui, olha, no eixo y, menos 1, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Mais detalhes sobre essa circunferência é o seguinte, nós sabemos que num plano cartesiano, certo? Nós temos aqui sempre o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. E outra coisa, a medida dos ângulos ou arcos, por que eu estou falando ângulo ou arco? Porque é uma circunferência onde o centro dela está justamente aqui, olha, na origem aqui no eixo, nos eixos x e y, certo? Então, beleza. Olha só, os ângulos são medidos a partir do ponto A. Lembrando que os ângulos ou arco medidos a partir do ponto A no sentido anti-horário, no sentido contrário ao relógio, certo? São ângulos ou arcos positivos. No sentido horário, no mesmo sentido do relógio, assim, ó, são ângulos negativos. Então, por exemplo, nós sabemos aqui o seguinte, nós sabemos aqui um ângulo ou um arco de meia volta, ele mede ou 180 graus. Então, se eu medir assim, ó, nesse sentido, no sentido anti-horário, 180. Mas eu posso medir assim também, olha. Do ponto A, olha, no sentido anti-horário, ao invés de ser 180, seria menos 180, ok? Vamos lá. Arcos trigonométricos ou ângulos. Olha só, aos pontos da circunferência trigonométrica associamos medidas em grau ou em radiano, certo? Cada medida associada a um ponto M indica a medida do arco AM. Vamos ver. Olha só. Aqui, olha, ponto A, ponto B, A1, B1. Nós sabemos aqui ó, que eu peguei a circunferência e dividi os eixos, na verdade, dividi em 4 partes iguais ou 4 partes congruentes. Quer dizer, 360 graus dividido por 4, nós sabemos que isso aí dá 90. Então, esse ângulo aqui, olha, 90 graus, medindo no sentido anti-horário, aqui, olha, do A até aqui, 180 graus, metade da circunferência. Aqui, olha, do A, aí vem até o ponto B1, 270. E completando aqui, 360. Nesse ponto A aqui, a gente sabe o seguinte, que vai medir ou 0 grau, se não abrir aí o ângulo, ou o 360, que é uma volta completa, certo? Então, tá aí. Isso também poderia ser dado no sentido anti-horário, aqui seria 0 e menos 360, aí aqui seria, olha, no sentido anti-horário, menos 90, menos 180, menos 270, e aqui, como eu falei antes, ou 0 ou menos 360, ok? Bom, pode ser dado também, ao invés de ser em ângulo,
pode ser dado também em radiano. A gente pode fazer essa conversão aqui, ó. Então fica assim. Olha, 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radiano. 180 graus é o mesmo que π radiano. 270 é o mesmo que 3π sobre 2 radiano. 0 grau é 0 radiano. E 360 graus nós sabemos que é 2π radiano. Lembrando que uma volta completa na circunferência em radiano é 2π. Em grau, 360. Metade da circunferência, π. Em grau, 180. Lembrando, π radiano, certo? Muito bem, vamos lá. Mais uma vez também, é só voltando aqui rapidão. Gostaria de dizer também que essas medidas poderiam ser dadas também no sentido horário, certo? Aí seria negativo. Ok, gente? Arcos côngruos. Vamos lá, arcos côngruos. Olha só, dois arcos são côngruos quando eles possuem seus extremos iguais. Vamos ver o que é isso. Quando esses extremos coincidem, certo? Vamos dizer assim, vou usar um termo menos técnico. No ponto em que ambos os ângulos param, certo? Falando de uma forma, digamos que grosseira. Veja só, você tem aqui uma circunferência no plano, ok? Beleza. Vamos começar aqui este arco aqui, ou este ângulo. Certo? Beleza. O que é que acontece? Bom, eu tenho esse ângulo aqui, esse arco começa aqui no ponto M e para aqui no ponto N. Então, o que é que acontece? Todo arco que vier e parar novamente aqui no ponto N será côngruo a esse ângulo inicial. Então, veja só, observe. Primeiro eu tenho esse aqui, olha, esse ângulo. Beleza, marquei. Gente, eu afastei aqui essa setinha aqui, olha, certo? Essa setinha aqui é sobre a circunferência. Estou colocando aqui para diferenciar do próximo exemplo que eu vou mostrar, certo? Então, aqui você vai aqui e marca esse arco aqui. Ok? Beleza. Então, o que é que acontece? Veja bem. Para que um outro ângulo pare aqui nesse ponto, ou ele vem e dá uma volta completa aqui, ou outras voltas, e chega e para aqui, ou ele também pode vir no sentido anti-horário, certo? Então, perceba, para parar aqui, olha, ou ultrapassa a circunferência, ou vem no sentido anti-horário, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, esse ângulo aqui, eu estou dizendo que é o ângulo π sobre 3, certo? Π sobre 3, e ele está associado ao ponto N, ok? Ele para aqui nesse certo seu extremo aqui, ó, ponto N. Então, para ser côngruo a ele, olha, o que foi que aconteceu? Olha, primeiro, temos aqui que parou no ponto N, o que foi que aconteceu agora? Começou o ângulo aqui, olha, no ponto, olha, deu uma volta completa, então perceba que é mais de 360, e aí o que é que acontece? Parou no ponto N. Então perceba, este ângulo aqui, olha, ele dá uma volta completa na circunferência, olha, dá uma volta completa, e depois ainda anda essa outra partezinha aqui, olha, esse mesmo arco aqui, ó, certo? Então, nós sabemos que esse ângulo aqui vai ser o quê? Vai ser π sobre 3 mais 2π. Por que 2π? Porque ele deu uma volta completa na circunferência. Então, aqui, ó, só daqui, partindo e vindo até aqui, já dá 2π. Com essa partezinha aqui, ó, que é a mesma que essa, ó, π sobre 3, então, π sobre 3 mais 2π, ok? Beleza. Então, veja só, aí você pode parar e perguntar, Jefferson, como é que eu vou... Eu tenho um ângulo, por exemplo, de 50 graus, e eu quero determinar um ângulo côngruo a esse. Como é que eu devo fazer? Bom, vamos pensar com números positivos. Basta você pegar esse ângulo que você tem e somar 360 graus. Pronto. Você tem 50 graus. Beleza. Some 360. O que é que vai acontecer? Vai dar 410, não é isso? Então, 410 é côngruo a 300... Ou é côngruo a 50 graus, certo? Então, para você determinar ângulos côngruos, basta você pegar o ângulo dado e somar 360. Ou somar múltiplos de 360. Como assim múltiplos de 360? 360, um múltiplo de 360, 720. Veja, o dobro de 360. Somar o triplo de 360, ok? O quadruplo de 360, o quádruplo, certo? Então, tá aí. Vamos ver exemplos. O que é que acontece? Olha, eu tenho aqui 30 graus. Ah, eu quero um arco côngruo a 30. Eu faço o quê? Pego 30 e somo 360, certo? Se eu somar 30 a 360, quer dizer o seguinte, que esse ângulo aqui, 360, ele dá uma volta completa
certo? Dá uma volta completa no arco e para no ângulo de 30 graus, ok? Ou em radiano, 30 em radiano é π sobre 6, certo? E aí vai ficar como? Π sobre 6 é congruo a quem? A π sobre 6 mais 2π. Lembrando que 2π é o equivalente a uma volta completa na circunferência. Não esqueçam disso, certo? 2π é equivalente a 360 graus, certo? 2π radiano é equivalente a 360 graus. E para dar uma volta completa na circunferência, se tiver em radiano, vai andar 2π. Se tiver em grau, vai andar 360 graus. Ok? 45 é congruo a quem? Eu posso escrever assim, ó. A 45 mais 2 vezes 360, 3 vezes 360, 4 vezes 360, certo, gente? Então, somar o ângulo aqui, ó, com um múltiplo de 360. Então, pode ser 1 vezes 360, 2 vezes 360, 3 vezes 360, certo? Sempre o ângulo com alguém multiplicando 360. Esse alguém tem que ser um número inteiro, que daqui a pouco a gente vai falar, ok? Tá aí. Ou, se for em radiano, π sobre 4 e quem? π sobre 4 mais 2 vezes, já que estou multiplicando aqui por 2, então aqui está multiplicando por 2. Aí. Isso aqui equivale a 360 graus, então 2 vezes 360, são côngruos. Gente, gostaria de dizer que também poderia ser um número negativo, certo? Nesse caso, andaria no sentido anti-horário, ok? Eu vou fazer um com negativo. Olha só, esse aqui, por exemplo, olha, certo? 60 graus é côngruo a 30 menos 360. Gente, aqui houve um errinho aqui, certo? Aqui houve um errinho aqui. Aqui era para ser 60, certo? Aqui era para ser 60. Ou π sobre 3, certo? Olha, lembrando que aqui era para ser 60. Aí, 60 menos 3 vezes 360, certo? Lembrando que o número que você vai multiplicar 360 ou o número que você vai multiplicar π, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O ângulo aqui também poderia ser positivo ou pode ser negativo. Lembrando que um ângulo negativo significa o quê? Que ele está andando no sentido anti-horário, certo? Horário, melhor dizendo. Então, isso aí, π sobre 3 e π sobre 3 menos 3 vezes 2π. São côngruos, ok? Beleza. Então, lembrando mais uma vez, você quer um arco côngruo a outro, basta você pegar aquele arco e somar com um múltiplo de 360. Como assim um múltiplo de 360? Um número inteiro vezes 360, certo? Vamos lá. Generalizando, de uma forma geral, o que é que nós temos? Se um arco mede alfa, e esse alfa aí, certo, esteja em grau ou em radiano, ele pode ser expresso assim, olha. Se estiver em radiano, a gente vai dizer que este arco aí vai ser alfa mais 2 vezes k vezes π. Gente, k é porque k é esse número aqui, ó. Esse número que a gente vai multiplicar sempre, certo? A quantidade de voltas que o arco vai dar na circunferência. 2π é o comprimento da circunferência em radiano, certo? Aí 2kπ, ok? Beleza. Ou ainda eu posso escrever como x é igual a, se o alfa estiver em graus, vai ser k vezes 360 graus, certo, gente? Então, se estiver em radiano, vai ser 2 vezes k vezes π. Se estiver em graus, vai ser k vezes 360, certo? O ângulo mais k vezes 360. Alguns livros não trazem esse x aqui, x igual, só traz essa expressão assim, olha, alfa mais 2k vezes π. Alfa mais k vezes 360. Não tem problema, ok? Não tem problema. E k pertence aos inteiros. K pode ser um número inteiro qualquer, seja ele positivo ou seja negativo, certo? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Olha, escreva a expressão geral dos arcos côngruos aos arcos de... Vamos lá. 45. Ele quer que a gente escreva naquele formato lá, certo? Veja só, se aqui está em grau, então a expressão vai ficar em grau. Como? A expressão nós sabemos que é essa daqui, nesse formato aqui, olha. Alfa mais k vezes 360. Alfa é esse ângulo, gente, é que foi dado, olha. Certo? 45. K não deu nenhuma volta completa na circunferência, então vai permanecer o k vezes 360. Então vai ficar só assim, olha. 45 mais k vezes 360
Esse K é um número inteiro qualquer. Então, o que é que acontece? Aqui, olha, se eu substituir K por 1, eu vou encontrar arcos congruos a esse. Se eu substituir por 2, arcos congruos a esse. Certo? Simples assim. Ok, gente? Se tiver em radiano, vamos lá. Está assim em radiano. Então, eu vou escrever, nesse caso, esse alfa mais 2kπ. Não é isso? A expressão lá vai ficar assim. Ó. Então, esse aqui é o alfa, olha. Vai ficar como? Lembrando, só mais uma vez. Isso aqui, olha, não dá uma volta completa na circunferência. Por que, Jefferson, não dá uma volta completa na circunferência? Porque 3 dividido por 4 é menor do que 1. Então, 3π dividido por 4 é menor do que π, certo? Então, esse ângulo aqui não dá uma volta completa na circunferência. Então, nesse caso aqui vai ficar como? Olha, essa expressão vai ficar dessa forma, né, gente? 2 vezes k vezes π. Nesse caso vai ficar como? 3π mais 2 vezes k vezes π. Tá aí. Então, esse ângulo aqui, somado a um múltiplo de 2π, é um ângulo côngruo, certo? Muito bem. Olha só. Agora, outra questão aí, olha. Qual é o menor arco não negativo, então é no sentido anti-horário, côngruo a esse aqui? Gente, olha, os arcos não negativos, ou de primeira volta, ou de primeira determinação, são sempre arcos menores que 360. Existem duas formas de se fazer isso. Então, vamos logo para a forma mais simples. O que é que eu faço aqui, olha? Eu sei que isso aqui, olha, é um ângulo de 1320 graus, certo? O que é que eu faço? Eu quero descobrir o seguinte, eu já sei o seguinte, isso aqui é mais do que uma circunferência. Então, eu quero saber quantas voltas ele deu na circunferência. Então, como é que eu faço? Pego isso aqui e divido por 360. Então, vamos lá. Olha, 1320 dividido por 360 vai dar 3. Aí, resolve essa continha aqui, sobra 240. Agora, preste atenção como é tranquilo aí. Isso aqui é muito fácil. Esse 3 aqui, que é o quociente, é o nosso K, que a gente está procurando. E o resto da divisão é o ângulo. É a primeira determinação positiva. Ok? Então, olha, este 240 aqui é o ângulo. Então, muito fácil aí. Isso vai ficar, como vai ficar? 1320 é igual a 240, isso aqui é o ângulo, mais 3 vezes 360. Tá aí. Então, gente, é só fazer esta continha aqui, ok? Muito simples. O quociente é o K, o resto é o ângulo. Ok? Tá aí. Vamos lá, próximo. Então, logo o arco pedido é 240 graus, certo? A primeira determinação positiva. Gente, a primeira determinação nunca vai ser maior do que 360, certo? Vamos lá. Vamos descobrir o menor arco não negativo, olha, não negativo, ou seja, positivo, côngruo a este ângulo aqui, ó, de menos 750 graus. Gente, vocês já sabem, menos 750 graus. O que é que acontece? Este ângulo aqui foi medido no sentido horário, certo? Ou seja, vamos descobrir a primeira determinação do arco, do arco aqui. Gente, aqui é do arco de 750, certo? Aqui não tem esse 2 não, olha. 750, pelo amor de Deus. Não tem esse 2 não. Um errinho aqui, mais outro erro aqui de digitação. É 750, viu, gente? Ok? Então, inicialmente, eu descubro essa determinação. Quando eu descobrir essa determinação aqui, eu aplico para determinar a resposta daqui. Ó. Então, eu considero o número positivo para descobrir. Vamos lá. Fazer a divisão. Lembrando que aqui é 750 graus, certo? Então, vamos lá. Solução. Pego 750 graus, gente, e divido por 360. O que foi que aconteceu? Eu encontrei aqui que K é 2 e que alfa é 30. Isto se o ângulo 750, certo? Se o ângulo que eu quisesse descobrir fosse positivo, ok? Então eu já saberia logo quem é esse alfa que eu estou procurando, certo? Beleza, se fosse positivo, então o alfa seria esse. Mas como é negativo, gente, o que é que acontece aqui? Olha, esse menos 750 é a mesma coisa que menos 30 graus, já que eu quero negativo, certo? Menos 30 graus. Aliás, desculpa, já que 750 está negativo, então menos 30, menos 2, olha, vezes 360, certo?
Ok, então nesse caso aqui, gente, o ângulo pedido, ou o arco pedido é 330. Vamos lá, vamos parar e pensar. Poxa, como é que vai ser 330? Não entendi essa determinação. Primeiro, ele quer a determinação positiva, certo? Ele quer a determinação positiva. Vamos lá. Vou voltar só aqui uma coisa aqui. Ó. Vou voltar lá na circunferência só para que eu possa mostrar isso aqui para vocês, certo? Vamos lá. Para que você veja realmente que é 330, ok? Para você não ficar com dúvida aí. Então, volto aqui na circunferência. Veja só. Vamos aqui. Suponhamos que marco lá, menos 30 graus, não é isso? Ó? Então, menos 30 graus está aqui, olha. Menos 30 graus está aqui. No sentido horário, menos 30 graus. O que acontece? Então, está aqui, certo? O que vai acontecer? Se eu vier assim, olha, eu vou parar aqui nesse mesmo ponto que eu falei. Só que aqui o que acontece? No sentido anti-horário, se esse pedaço aqui é 30 graus, o todo é 360, então aqui só pode ser 330, porque com esse 30 aqui, ó, dá 360. Mas veja, aí você para e diz assim, sim, mas por que você teve que vir assim, no sentido anti-horário? Porque ele quer a primeira determinação positiva. Agora, se fosse a primeira determinação negativa, ficaria no próprio 30 graus, certo? Mas qualquer dúvida sobre isso aí, eu posso esclarecer melhor, ok? Então, lembrando, por que o 30 graus negativo? Porque é no sentido horário. Mas como eu quero uma determinação positiva, então eu tenho que vir nesse sentido aqui. Eu paro no menos 30. Olha só aqui. Aí eu percebo o seguinte, esse pedaço aqui vale 30. Falta só 30 para completar a circunferência toda. A circunferência toda é 360. Então, aqui só pode ser 330. Ok? Vamos voltar lá. Então, beleza. Vamos aqui. E esse aqui agora, olha. Determinar o valor de x do arco de primeira volta positiva. Olha, o ângulo que a gente deve encontrar, olha, como eu falei para vocês, sempre o ângulo vai ser maior do que 0 e menor do que π, ou então menor do que 360, que possui a mesma extremidade desse arco aqui. Gente, uma dica, olha, prestem atenção nessa dica quando você tiver um exemplo desse tipo. Ah, beleza, você já sabe que isso aqui ó, é 15 sobre 2. É maior do que 2π, porque se eu dividir 15 por 2 vai dar 7,5π, ou seja, beleza, é um número maior do que 2π, ou seja, ele vai dar algumas voltas na circunferência, não sei ainda quantas, certo? Beleza, o que eu preciso descobrir é isso, quantas voltas isso aqui vai dar na circunferência. Descobrindo isso, eu descubro também o ângulo. Como é que vocês vão parar e pensar para resolver esse problema? Vamos aqui. Você vai pegar o ângulo, que é 15π sobre 2, certo? Você já está pedindo a primeira determinação, a primeira volta positiva, então é porque ele vai dar uma ou mais voltas, ok? Então o que é que eu faço? Primeiro eu tenho que ver o seguinte, menor do que 15, qual é o número sempre, você pensa dessa forma, qual é o número que vai ser dividido pelo denominador, aqui coincidiu do denominador ser 2, mas poderia ser 3. Eu vou encontrar um número menor do que 15 que seja divisível pelo denominador e por 2. Como o denominador é 2, então por 2 e por 2. Mas se fosse aqui 3, seria qual é o número que é divisível? Menor do que esse aqui que é divisível. Por exemplo, se aqui fosse 3, por 3 e por 2. Sempre. Ok? Então, nesse caso, como aqui o denominador coincidiu de ser 2, eu vou pensar qual é o número menor do que 15 que é divisível pelo denominador e também por 2. Aí eu penso, vamos lá. Menor do que 15, 14. 14 é divisível por 2? Sim. Agora temos que dividir novamente por 2. E por 2 novamente. 14 dividido por 2 dá 7, mas 7 já não é divisível por 2. Então não posso pegar 14. 13, não posso pegar. Beleza. 12. 12 é divisível por 2? Sim. Por esse cara, sim. Agora eu vou dividir por 2. E por 2? Também. Porque 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então vamos lá. Então sempre você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número aqui de cima ó, e vai dividir pelo que estiver aqui embaixo e depois dividir o resultado por 2. Se aqui fosse 5, você ia pegar o número, aí ia dividir por 5 e depois dividir por 2. Certo? Então aqui, olha, eu sei que o número vai ser 12. Então vai ficar como, olha, 12π sobre 2. Ah, então como é que eu vou fazer? Aqui em cima é 15, olha. Então 12. Aqui eu diminui quanto? Diminui 3, né, gente? Então isso aqui eu vou somar o quê? 3π sobre 2, olha, porque 12 mais 3π sobre 2, 15. A gente já sabe que quando as frações, olha, tem o mesmo denominador, o que acontece? A gente repete o denominador e soma os numeradores, ok? Então,
Beleza. O que é que acontece? Gente, olha, isso aqui é a quantidade de voltas, olha. Isso aqui é a quantidade de voltas, é o K que a gente está procurando, olha. Se eu dividir 12 por 2, gente, vai dar quanto? Vai dar 6π, né? 6π. E nós sabemos que na circunferência, quando é que dá uma volta completa? Quando ela andar 2π, né? Eu falei para vocês que uma volta completa na circunferência dá andar 2π. Se eu tenho 6π, então ela deu quantas voltas? 3, né? 3 voltas. Então, nesse caso aqui, olha, vai ficar como? Vai ficar, eu mudei a ordem, olha, 3π sobre 2 mais 12π sobre 2, certo? Então, aqui vai ficar como, gente? Olha, 3π sobre 2, 12 dividido por 2, 6. Gente, olha, 6π, certo? 6π. Então, perceba, na verdade, este ângulo aqui, ó, deu 3 voltas na circunferência e parou no ângulo 3π sobre 2. 3π sobre 2. Jefferson, como é que eu sei que deu 3 voltas? Basta dividir isso aqui por 2, aí. 6π dividido por 2. Lembra lá o que eu falei para vocês? Que divide pelo de baixo e depois divide por 2. Sempre. Pelo de baixo é o denominador, viu? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, olha, para eu saber aqui a quantidade de voltas que deu, olha, basta dividir isso aqui por 2 aí, ok? Então, mas o arco que ele quer, gente, é esse aqui, olha, 3π sobre 2. Então, tá aí. Logo, 3π sobre 2 é côngruo a 15π sobre 2, ok? Beleza. Então, na circunferência tá aí, gente, olha. 3π sobre 2 está aqui e 15π sobre 2 também está aqui nesse ponto, certo? Próximo quadro. Considere, por exemplo, o ponto M da... simetrias, certo? Próximo quadro aqui a gente vai falar sobre simetrias. Gente, já vimos que dois números são simétricos quando eles estão à mesma distância de um certo ponto de origem, certo? Isso aí a gente já viu em anos anteriores. Então, o que é que acontece aqui na questão da simetria? Vamos ver aqui. Considere, por exemplo, o ponto M da figura abaixo, associado a esta medida de 30 graus. Ok? Então, aqui eu tenho aqui, ó, este arco aqui que mede 30 graus. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui para determinar os arcos ou ângulos simétricos a esses? O que é que significa esses 30 graus? Quer dizer o seguinte, é que esse arco aqui, ó, é 30 graus, certo? Se eu traçar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo X, ó, e tocar aqui, olha, eu vou chegar ao seguinte, vou chegar à conclusão que este pedacinho aqui também, olha, será 30 graus, ok? Depois eu devo fazer o quê? Eu agora pego para o seguinte, olha, venho agora com a retinha paralela ao eixo Y, olha. Eu também vou descobrir que a nova medida aqui vai ser 30 graus. Vou mostrar a figura para vocês. Ok? Então vamos lá. Olha só. Foi o que eu fiz aqui, olha. Eu tracei uma reta aqui paralela e ao mesmo tempo perpendicular, olha, ao eixo Y, olha. Forma um ângulo de 90 graus. Beleza. Então esse pedacinho aqui, olha, é também um arco de 30 graus. Esse pedaço aqui, olha, é também um arco de 30 graus. Passei depois pela origem, ó. Esse pedacinho aqui também é um arco de 30 graus, ou seja, este arco aqui também vale 30 graus. Este arco aqui, ó, também vale 30. Este arco aqui, ó, também vale 30. Passei aqui, ó, perpendicular ao eixo X, vale 30 graus. Então, gente, você sempre vai fazer isso. Passa uma reta, qualquer ângulo que você tenha, ó, se o ângulo tivesse aqui, um ângulo aqui, ó, você vinha aqui, ó, passa uma paralela, depois uma passando pela origem, certo? E depois outra aqui, ó, perpendicular. Sempre faz isso que você vai encontrar os ângulos simétricos, ok? Então, beleza. Então, lembrando sempre o seguinte, é que essa medidazinha aqui, ó, é 30, essa medidazinha aqui, olha, é 30, essa também é 30 e essa também é 30, certo? Ok. Mas, o que é que acontece? Eu quero saber o seguinte, qual é o arco que está associado em cada ponto desse? Ou seja, eu sei que aqui é 30, o primeiro. Ok, 30. Mas agora, e esse aqui, olha, que vem do A até aqui, quanto é que mede? E esse aqui, ó, que vem do A até aqui, quanto é que mede? E esse aqui, ó, que vem do A até o Q, quanto é que mede? É esses comprimentos de arcos que a gente vai descobrir agora. É muito simples, acompanhe comigo. Então, tá aí, certo, gente? Esses pontos aí, eles são chamados de simétricos ou correspondentes desse ponto M. Determinaremos agora as medidas.
onde essas medidas são maiores do que 0 e menor do que 360. As medidas dos arcos que estão associadas a esses pontos aqui, olha, aos pontos N, P e Q, porque isso aqui eu racei, isso aqui é 30, olha. Então, daqui até aqui é 30, ok? Então, vamos lá. Vamos por partes. Olha só. O primeiro, como eu falei para vocês, gente, aqui é 30, beleza. Agora, vamos descobrir quanto é que vale aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Gente, aqui é 30, olha. Então, passou para cá, olha. Nós sabemos aqui, olha, agora o arco vem até aqui, olha, certo? Nós sabemos que se ele viesse até aqui era 180. Eu sei que esse pedacinho é 30. Então, aqui vai ficar quanto? 180, o tudo, menos esse pedacinho, menos 30. Tá aí. Então, este ângulo aqui vai ser 180 menos 30. Se aqui fosse 60, seria 180 menos 60. Se aqui fosse 50, ficaria 180 menos 50. Certo, gente? Vamos para o próximo. Olha só. Agora, o outro ponto que estava aqui, olha, ele já ultrapassa, olha. Já ultrapassa aqui, vem, olha. Então, perceba que já é um arco maior do que 180. Mas a gente viu o seguinte, que os pedacinhos que foram divididos, os pedaços de arcos, vamos dizer assim, era de 30 graus. Então, já que passa 180 aqui, olha, então esse arco aqui vai ser o quê? 180 mais 30. Beleza, ok? Vamos lá. E este arco aqui agora, olha, ele quase completou a circunferência, olha. Então, o que é que acontece? Esse pedacinho aqui é 30. Esses pedaços aqui, gente, são 30, como eu já mostrei para vocês anteriormente, falei para vocês. Então, o que é que acontece? Para determinar esse ângulo aqui, basta fazer o quê? O todo, que é 360, a circunferência, menos esse arco aqui, olha, que ele só chega até aqui. Então, 360 menos 30. Se fosse 50, 360 menos 50. E assim sucessivamente, certo? Se fosse em radiano, seria a mesma coisa. Ao invés de ser 180, seria π menos o valor lá em radiano, ok? Muito bem. Então, vamos lá. O que é que acontece? Tá aí, gente. Então, esses ângulos ficam assim, olha, os ângulos que a gente estava procurando aí. Esse aqui é 30 graus, esse aqui é quanto? Este arco aqui, ó, daqui até aqui é 180 menos 30, daqui do ponto A, olha, até aqui, 180 mais 30, do ponto A até aqui, 360 menos 30, certo, gente? Bem tranquilo isso aí, sempre você basta aplicar esta regrinha aí, certo? Que você determina para qualquer ângulo, ok? Beleza. Então, generalizando o resultado anterior para um ângulo alfa qualquer, a gente pode ter esse ângulo alfa em grau. Se for em grau, como é que vai ficar? Daquela forma lá, gente, ó. Para um ângulo alfa qualquer, olha, fica do caso 180 menos alfa. É como eu falei para vocês, se o ângulo for 50, 180 menos 50. Aqui, 180 mais alfa. E que 360 menos alfa. Certo, gente? Tá aí. Beleza, vamos ao próximo. E se for em radiano? Se for em radiano, vai ficar como, gente? Nós sabemos que 180 corresponde a π, 360, 2π. Então, vai ficar assim, ó. π menos alfa. π mais alfa. 2π menos alfa. Ok? Vamos ver um exemplo? Bem tranquilo, olha. Essa parte é muito tranquila de se fazer, olha. O que é que acontece? Olha, veja só. O ponto M da figura está associado à medida de π sobre 6. Ok. Determina as medidas de x, certo? Maior ou igual que 0 associada aos pontos N, P e Q. N, P e Q. Esse N aqui é maiúsculo, P e Q. Então, olha só. Uns pontos aí, ó. Beleza. Essa é a figura. Ele quer que a gente descubra quem é este arco. Este arco que já temos. Então, quer saber quem é esse arco aqui. Depois quer saber quem é esse arco aqui e quem é esse aqui. Então, gente, como está aqui em radiano, ó, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser justamente π menos π sobre 6. Aqui vai ser quanto? π mais π sobre 6. E aqui, 2π menos π sobre 6. Vai ficar assim, olha, a solução. Então, aqui, olha. π menos π sobre 6. Aqui, trigonometria aí. Então, resolvendo essa continha aqui, vai dar 5π sobre 6. Como assim, olha, trigonometria? Dá 6. Aí você vem assim, aí. 6 vezes π, 6π menos π, 5π. São iguais, olha. Então, aqui eu faço o quê? Somo π mais π sobre 6. Como aqui, olha, o que é que acontece? Denominadores eu repito, é o 6, aí eu venho aí. 6 vezes π, 6π mais π, 7π. Ok? Então, olha. Porque eu repito aqui o denominador aqui, olha. Porque o denominador de 1 e 6, olha, aliás, o MMC de 1 e de 6 é 6.
certo? Se você quiser, pode resolver a continha como se estivesse tirando o MC, mas como aqui, olha, um número misto, aliás, um número inteiro somado a uma fração, olha, faz assim, olha, certo? 6 vezes esse, mais ou menos esse. Então, 6 vezes π, 6π, menos π, 5π. Olha, repete o 6 aqui, daí 6 vezes π, 6π, mais π, 7π. E aqui, olha, 6 vezes 2π, 12π, menos π, 11π, ok? Então, beleza, gente. Então, é isso. Na próxima aula, a gente continua. Aula número 3 de trigonometria, certo? Obrigado a todos. Qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato, certo?